Olá pessoal, nós estamos em mais um Minuto Cast, um podcast do Minuto da Terra. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, que isso vai levar a informação para outras pessoas e ajuda a divulgar nossas informações. E a gente está aí num minuto especial, o podcast aqui do Minuto da Terra. Tenho o prazer de trazer um assunto super importante, que é sobre o cenário e a importância do setor sementeiro, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. E para conversar sobre isso, eu recebo aqui o nosso convidado especial, que é o Jean Carlos Cirino. Ele que é diretor executivo da APASul, que é a Associação dos Produtores de Semente aqui do Rio Grande do Sul, com mais de 55 anos. Seja bem-vindo, Jean, é um prazer receber você aqui para o nosso bate-papo. Tudo bem, Fábio? Obrigado pelo convite aí do Minuto Cast. Um prazer também para nós como APASul tá trocando ideia, trazendo um pouco mais de informação sobre o universo das sementes, mais focado aqui para o nosso estado do Rio Grande do Sul, que é a área de abrangência da nossa associação. Vai ser um prazer estar trocando um pouco de ideia aí com vocês e para o pessoal conhecer um pouquinho mais do que é o negócio de sementes, né? E quando tu fala, né, Jean, universo de semente, a gente volta um pouquinho a tempos atrás, né? Hoje a gente vem chamando, eu digo hoje porque nunca se olhou tanto para a questão de qualidade de semente, os avanços que a gente teve nos últimos anos, a gente vinha conversando antes, né? O quanto a gente teve grandes conquistas e olha hoje a semente como um ser vivo, né? Então a gente vê que existe todo um preparo aí do solo, uma revitalização do solo, análise do solo, que é para preparar esse solo para receber esse ser vivo que é a semente, que é complexo, né, Jean? Sem dúvida, Fábio. A gente brinca que o único insumo indispensável para a agricultura é a semente. Eu já vi uma lavoura sem adubo, já vi lavoura sem uso de defensivos agrícolas. Agora uma lavoura sem o insumo semente, ela é impossível de ser feita, né? Verdade. Então é um insumo sem dúvida dia mais importante, né, de uma lavoura e também o mais estratégico, né? Porque é no ato da semeadura que se define todo o potencial produtivo daquela lavoura. É no ato da semeadura que a gente constrói o potencial produtivo, com a semente e com o processo de semeadura. Então, semente mais processo de semeadura é que vai definir o potencial produtivo da nossa lavoura. E nós tivemos evoluções extremamente significativas no agro quando a gente pensa nesse universo de sementes, né? Podemos falar de forma abrangente de novas cultivares mais produtivas, mais bem adaptadas. Podemos falar da própria qualidade da semente em si, a qualidade intrínseca dela, germinação, vigor, pureza, padronização por tamanho, né? Questão de tratamento industrial de sementes, que também elevou, diria assim, a um novo patamar a qualidade do produto ofertado ao agricultor e mitigando, aí, diria assim, uma série de ônus que era levado para o agricultor quando tinha que fazer o tratamento on-farm, exposto a produto extremamente concentrado na propriedade. Hoje muita facilidade é trazida através do tratamento industrial de sementes, né? Então, se nós olharmos realmente nesse histórico, a gente teve bastante evolução aí dentro da área de sementes. Muito ganhos, né? E resistência ali às doenças, a várias outras coisas também que acaba agregando para o produtor, né? E a gente vê realmente essa evolução cada vez maior e essa preocupação também das tecnologias em trazer cada vez mais uma semente com alto potencial produtivo, com várias resistências às intempéries, né, Gil? Sem dúvida. Se a gente olhar, Fábio, na cultura, especificamente na cultura da soja, né? A APASul, ela representa todo o setor de sementes e de mudas do Rio Grande do Sul. Então, é soja, trigo, arroz, forrageiras, recentemente agora mudas de videira, através de uma parceria com a Embrapa Uva e Vinho, né? Que legal. Mas pensando um pouco mais no negócio de soja, né? Se nós olharmos, isso daí é dado público, peguem os dados da Conab e observem onde estava o Rio Grande do Sul em média de produtividade estadual quando comparado às médias nacionais. Então, se nós fizermos essa avaliação lá em 2003, 2004 até 2012, 2013, é notável que o Rio Grande do Sul era o estado brasileiro
com a pior produtividade a nível nacional. Era um título que de nada orgulhava o Rio Grande do Sul. E a partir de 2012, 2013, a gente começou a perceber que o Rio Grande do Sul começou a retomar produtividades médias muito mais similares às médias de produtividade nacional. Isso tudo tem uma explicação, né? Que é as cultivares ofertadas ao mercado, elas realmente tinham um teto produtivo superior, tinham genética superior, tinham biotecnologias envolvidas, e esse, sem dúvida, é um dos fatores que é diretamente proporcional ao ganho de produtividade, ou seja, o aumento da taxa de utilização de sementes certificadas, né, produzidas por um produtor de semente, ele é diretamente proporcional ao avanço da produtividade que a gente teve como estado do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos aí 5 ou 6 cultivares que faziam 80% da fatia de mercado lá em 2010, enfim. Hoje a gente tem mais de 30 cultivares que fazem os mesmos 80% desse bolo, né, dessa fatia. Ou seja, com um número maior de cultivar, tu consegue adaptar melhor a diferentes regiões, a abertura de plantio, o fechamento de plantio, a condição do teu solo, alta fertilidade, média, enfim. Ficou muito mais fácil tu conseguir compor e escolher as cultivares adaptadas à região específica do agricultor. E junto com isso, um desafio também para assistência técnica, de ter o conhecimento e conseguir posicionar essas cultivares de forma assertiva para realmente conseguir extrair, né, o máximo de cada uma delas. Então, por isso que a gente diz que é estratégico, porque junto com todo o arcabouço de semente mais processo de semeadura, tu está escolhendo a cultivar, a época de semeadura, a população de planta, tolerâncias à ferrugem, tu já pensa no teu posicionamento com defensivo com fungicida, né? Ou seja, tem uma série de fatores que interferem na escolha que tu faz lá no início, que é qual a cultivar que eu vou utilizar para cada um dos meus talhões. Então, é extremamente estratégica essa escolha e, sem dúvida, é uma escolha que interfere, uma das que mais interfere na produtividade, né? E haja conhecimento, né, que nem tu diz, né, Jean, tanto da equipe técnica quanto do produtor, estar atento também, conhecendo bem a sua área, né, e conhecendo as cultivares disponíveis. Jean, fala um pouquinho para nós como é que funciona o trabalho da Passul. Começou há 55 anos atrás, você está lá desde quando? Exatamente, a Passul ela é uma associação de produtores de sementes, é a associação de plantas autógamas, né, mais antiga do Brasil. Vamos completar esse ano 55 anos. E a razão da Passul existir é para fortalecer e representar o seu associado, prezando pela sustentabilidade. Sustentabilidade no sentido amplo, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade financeira, sustentabilidade social, né? Nós buscamos que o nosso associado siga no negócio e siga fortalecido. Então essa é a razão da Passul existir. O associado que nós temos, ele é associado por adesão, né? Qualquer produtor de semente pode estar associado à Passul. Dentro da Passul também temos obtentores vegetais e detentores de biotecnologia, que é, digamos, outro elo, né? Também integrante do negócio de produção de sementes, que é quem desenvolve novas cultivares, licencia para o produtor de semente e o produtor, por sua vez, comercializa com revendas, com canais de distribuição que acessam o usuário, que é o agricultor, que é o beneficiário, né, de toda essa tecnologia embarcada dentro do insumo semente. Então, nós prezamos temos a Universidade Corporativa Passul, que traz cursos, treinamentos para os nossos associados, temos eventos focados para o negócio de sementes, missões técnicas que são feitas para conhecer outros produtores de sementes, entender como que está o cenário macro, o que tem de coisa boa que a gente pode trazer para dentro do nosso negócio, demandas e pleitos setoriais. Então, sempre que tem algo que agrava mais de um produtor, né, que agrava o setor, o que pode trazer algum prejuízo ao setor, a Passul se movimenta para buscar dirimir esse contratempo que possa estar ocorrendo e impactando todo o setor de sementes. Então,
Então é uma associação de representação de classe e de fortalecimento do produtor de sementes, né? E é muito legal, né? Porque aí é onde acontecem as trocas, né, Jean? Tipo, tu tá num grupo, quando você pertence a um grupo e você tem conhecimento, você precisa estar gerando essas trocas, isso fortalece o setor como um todo, né? Sem dúvida, Fábio. Quando tu quer ir rápido em algum lugar, tu vai sozinho. Agora, se tu quer ir longe, tu precisa estar acompanhado, né? Então, acho que esse é um dos princípios da nossa associação. E é extremamente difícil e complexo tu conseguir seguir junto com todo o grupo homogêneo, né? Tendo o mesmo entendimento e conseguir evoluir sem deixar ninguém para trás. Todo mundo evoluindo de forma contínua, né? Então, é um grande desafio, mas a nossa percepção é que sim, nós estamos com um setor que é extremamente desafiador, mas que evoluiu gigantemente nesses últimos anos, né? Então, nós passamos, diria assim, de um produtor de sementes que era um agricultor muito bem estruturado, formador de opinião, que realmente era referência, e essa é a lógica de um produtor de semente, né? Se nós voltar lá na antiguidade, quando o ser humano deixou de ser nômade e começou a cultivar, né? O produtor de semente, ele era eleito por aquela comunidade como o melhor agricultor. Não, vamos confiar a nossa produção do ano subsequente a esse agricultor porque ele é muito profissional nas atividades ou é muito caprichoso e vamos deixar ele para guardar a semente para no próximo ano nós ter a garantia de não precisar voltar a ser nômade, nós conseguir seguir cultivando. E esse princípio eu acho que ele é válido até hoje. Um produtor de sementes, ele tem que ter muito capricho, muito zelo, muita atenção em todos os processos de produção para conseguir garantir um produto de extrema qualidade ao agricultor, ao usuário dessas sementes, né? Então, acho que essa é uma evolução que a gente teve dentro do setor e a gente segue com isso lá dos primórdios até hoje. Evolução de equipamentos, evolução do ponto de vista de gestão de processos, de gestão de pessoas, uma visão também mais empresarial. Os negócios cresceram muito, né? Cresceram em escala, isso também exige um maior controle dentro do negócio de produção de sementes. Então a gente passou por um momento de profissionalização de todo o setor de sementes, né? E estamos numa nova onda agora, que eu diria que são o processo de beneficiamento em si, equipamentos mais modernos, com maior eficiência produtiva, que estão conseguindo entregar benefícios para o negócio como um todo, né? Temos seletores óticos, enfim, a tecnologia também está se integrando dentro do processo de beneficiamento, além do tratamento industrial, que já é uma realidade, né? E a gente vê um cenário totalmente diferente daquele que tu trouxe antes ali, né? Que a gente, com certeza, não tinha orgulho. O Rio Grande do Sul ali não estava numa escala tão boa, né, Gia? E eu acredito que essa evolução a Passu teve um papel importantíssimo nessas conquistas que a gente desempenhou agora nos últimos anos. Eu queria que tu trouxesse um pouquinho desse cenário. Como que nós estamos hoje, assim, o Rio Grande do Sul, como ele está no cenário de sementes? Ótimo, acho que é um bom ponto, né? No arroz, eu vou trazer um panorama de cada uma das espécies, ou pelo menos das principais espécies que a gente tem. Na cultura do arroz, nós estamos numa ascendência há mais de 10 anos. Então, há mais de 10 anos, a taxa de uso de sementes, que é o quê? É quanto % da área cultivada que é cultivada com semente certificada, com semente oriunda de um produtor de sementes licenciado, com campo inscrito no Ministério da Agricultura, prezando por todos os preceitos legais. Então, na cultura do arroz, a gente vem numa ascendência aí de mais de 10 anos. Nós chegamos a 63% de taxa de uso na cultura do arroz. É um número extremamente, diria assim, bom, expressivo. Nós nunca caímos, nós sempre estamos evoluindo um pouquinho por ano. E o arroz é um setor que ele é muito importante para nós, porque 70% do arroz consumido, ou melhor, do arroz produzido no Brasil, ele é oriundo aqui do Rio Grande do Sul. Qual que é a área, Gia, de produção de arroz hoje? Aproximadamente 1 milhão de hectares é cultivado no Rio Grande do Sul de arroz, né? E desse 1 milhão de hectares, 63% é oriundo de sementes certificadas.
Então, estamos evoluindo, estamos galgando posições aí dentro do setor de arroz. E a Passu representa 66% de todo o volume de sementes produzida dentro do nosso estado, né? Que bacana. Indo para a cultura do trigo, é uma cultura que ela tem uma oscilação um pouco maior na taxa de uso. Porém, é uma cultura que a gente tem a mais elevada taxa de utilização. Ela varia ali entre 65%, 75% até 78% de taxa de utilização, né? E tem alguns motivos para isso ocorrer, né? Um dos pontos é que a ciclagem de cultivares ela é muito rápida, né? Os obtentores vegetais, eles lançam cultivares com uma rapidez muito grande. Então, isso também gera ao usuário, ao agricultor, poxa, preciso trocar de cultivar porque já tem coisa melhor no mercado. E outro fato também é que o mercado de trigo ele não é tão estável quanto o mercado de soja. Ou seja, o agricultor que o ano passado cultivou trigo, quem sabe nesse ano ele não vai cultivar. Então, ele fica um ano fora do mercado, ele já perde aquela noção de qual é a melhor cultivar, né? Ele já não salva a semente, porque ele ficou um ano sem produzir. Então, isso daí também contribui para a taxa de utilização ser maior. Só um adendo, até eu percebi, não sei se tu vai concordar comigo, mas a gente percebeu que aumentou bastante a participação dos produtores de trigo na cultivar. Teve um período em que foi diminuído essa participação, não tinha tanta área de trigo. Por quê? Porque não tinha um plano comercial, também tinha várias questões, e eu acho que até o próprio avanço das tecnologias, as novas cultivares também, a gente vê hoje, do ano passado para esse, um aumento de área significativo, né, no trigo. Sem dúvida, a tua percepção é bem clara e muito bom ponto. Nós cultivávamos 700 mil hectares com trigo no Rio Grande do Sul, e nós passamos para quase 1,5 milhão de hectares. Então, nós praticamente dobramos a área no intervalo de 3 a 4 anos, né? Isso propiciou que o produtor de sementes também atendesse a esse mercado e também dobrasse a produção, né? E geralmente o produtor de trigo ele também é produtor de sementes de soja, né? A diferença é que para cultivar 1 hectare de soja tu precisa de 55 quilos de semente, e 1 hectare de trigo tu precisa de 140, 160 quilos. Então tu precisa de um volume muito maior para fazer o mesmo hectare, né? Mas retomando ali, no trigo a gente está com uma taxa de utilização muito boa por esses fatores. Outro fator é a dificuldade de salvar a semente, né? Tu tem que fazer expurgo, tu armazena ela no verão, que é um período mais quente, né? Então, tem caruncho também, que tem que fazer expurgo, tem algumas pragas de armazenagem que interferem também, e a própria competição do espaço com a própria cultura da soja, né, que tem um valor agregado maior. Então, eu diria que esses fatores, eles levam sim a taxa de utilização de trigo, ela está em níveis mais elevados. Entrando agora na soja, nós estamos aproximadamente 8 anos eu diria assim, estabilizado, com taxa de utilização que varia aí de 42% até 65%. Somos o estado brasileiro com a menor taxa de uso de sementes certificadas. E também por uma série de fatores, né? Questões culturais, questões do tamanho da propriedade do agricultor, a facilidade que existe no Rio Grande do Sul por condições climáticas também em salvar a semente, né? Nosso inverno se frio e propiciar uma armazenagem significativamente razoável para se ter uma qualidade fisiológica mínima, né? Então nós temos alguns pontos que são culturais e climáticos que também interferem para essa taxa de utilização no Rio Grande do Sul não ser tão elevada como em outros estados brasileiros. Pega aí Mato Grosso, é mais de 90%. Eu ia te perguntar. Taxa de uso de sementes certificadas. Então, realmente, o Rio Grande do Sul ele fica abaixo. E isso, quando a gente olha no futuro, preocupa. Mas preocupa na tua visão e na visão da Passu, Jean. Qual é o impacto isso pode causar para nós no futuro? Porque, assim, a gente olhando, né, historicamente, como a gente está falando, a gente vê uma evolução
gigantesca em vários benefícios, né, em função de tecnologia, em função de várias coisas que beneficiaram o produtor, beneficiaram o setor. E aí a gente olha para nós estamos num patamar excelente, qualidade, novas variedades, novas tecnologias. Daqui para frente, o que pode acontecer? Nos dois cenários, né? Nos dois cenários, ou seja, a gente mantendo esse percentual ou talvez até aumentando digamos, o não consumo de semente certificada, né? Porque pode acontecer, dependendo do cenário que a gente está hoje, por exemplo. Nos dois cenários, como que pode impactar positivo e negativamente? Qual que seria, digamos, o impacto negativo e essa preocupação que nós temos, né? Eu diria que o Rio Grande do Sul ele foi extremamente privilegiado pelo melhoramento genético. Tu vê muitas empresas argentinas que há 10, 15 anos atrás se instalaram no Rio Grande do Sul e as cultivares de adaptação lá na Argentina, elas se deram muito bem para o Rio Grande do Sul, em teto produtivo principalmente. Na Argentina os solos são extremamente férteis, o problema com pragas, eles não têm grandes problemas com pragas por ser mais frio também. Então nós ganhamos muito como Rio Grande do Sul para elevar esse teto produtivo de genéticas vindas da Argentina. Bem, por que isso preocupa para o futuro? Porque agora se faz melhoramento genético a nível nacional, pensando no Brasil Central. À medida que a taxa de utilização aqui no Rio Grande do Sul ela é baixa, nós temos, por lógica de negócio, uma atratividade para o desenvolvimento de cultivares para o Rio Grande do Sul menor. Vamos imaginar nós como empresa. Eu vou desenvolver um produto, uma cultivar nova, no Rio Grande do Sul. Nós plantamos aí 6 milhões de hectares, se a taxa de uso é 50%, para 3 milhões de hectares. Então, esse é o meu potencial, esse é o mercado. Fazendo conta de padeiro, claro que tem nichos de mercado, regiões de adaptação e tudo mais. Mas isso não gera tanta atratividade. Pensa Mato Grosso, que planta 8 milhões de hectares, é um mercado potencial muito maior. Então, do ponto de vista do agricultor, e aí é uma questão de consciência, né, do próprio agricultor. A gente fez uma missão técnica para o Uruguai. O Uruguai cultiva algo ao redor de 1 milhão de hectares de soja. E a taxa de uso lá no Uruguai, que tem clima muito semelhante ao nosso, é mais de 90%. Olha só. E daí nos surpreendeu, poxa, como que aqui o pessoal utiliza, por que utiliza tanto, se é fácil de salvar e tal. Olha, que o agricultor tem a consciência de que se ele não utilizar a semente certificada e não aportar recursos, né, para esse sistema que está funcionando, não vão existir empresas querendo desenvolver cultivar para ele. E quem vai perder no longo prazo é ele mesmo, por não ter cultivar competitiva, mais produtiva, melhorada. Então, pensando na hipótese, vamos imaginar que a taxa de utilização caia no Rio Grande do Sul, num cenário hipotético, e a gente venha a ter, 10% de taxa de uso. Com certeza nós não vamos ter empresas estimuladas a desenvolver novas cultivares. E no médio e longo prazo, o prejudicado vai ser o próprio agricultor, porque ele não vai ter cultivares mais produtivas e melhoradas para cultivar na sua lavoura. Né? Se nós perguntar aí para o agricultor, quanto tu imagina colher daqui 10 anos? Hoje estou colhendo num ano bom 70 sacos, 75, 80. Daqui 10 anos quero colher 100 sacos. 120. Daí tu pergunta, e tu acha que tu vai colher 100, 120 sacos com as cultivares que tu tem hoje? Não, eu preciso de cultivar melhor, eu preciso de cultivar nova. Ok, se tu precisa de cultivar nova, hoje tu precisa comprar semente certificada para irrigar toda essa pesquisa e essa inovação, para daqui a 10 anos você ter uma cultivar melhorada. Porque o processo de melhoramento, ele demora de 7 a 10 anos, desde o cruzamento inicial até se lançar um novo produto, né? Então, é uma visão de médio a longo prazo que o agricultor precisa ter para entender o quão importante, o quão relevante o uso de sementes certificadas, e é ele participar, né, desse ciclo virtuoso que é adquire um saquinho de semente certificada, parte é royalty que retorna para o obtentor vegetal, parte é royalty que retorna pela biotecnologia, que vai ser reinvestido em novas biotecnologias, em novas cultivares, né? Então, esse é um ponto bem
bem importante que eu acho que precisa ficar bem claro para o agricultor, né? Precisamos sim evoluir a taxa de utilização para termos cultivares, seguirmos tendo, diria, né, cultivares mais produtivas e mais bem adaptadas. E tendo essa segurança, né? Ou seja, a gente faz, nós construímos o nosso futuro hoje, né? Exatamente. É normal do ser humano a gente sempre buscar mais, sempre querer evoluir mais, sempre querer... hoje eu tô nesse patamar, eu quero chegar no patamar X, Y e crescer cada vez mais. Então a gente espera mais novas tecnologias. E o que na tua visão, na visão da Passul, que vocês acompanham todo esse mercado, como vocês veem o que o produtor espera dessas novas empresas e tecnologias, biotecnologias, o que vem para o futuro, assim, né? É uma pergunta interessante, né? Acho que do ponto de vista do agricultor, né, é inerente sempre querer mais, sempre querer evoluir e sempre esperar soluções para os problemas que a gente tem, né? O que a gente vê hoje em biotecnologias, pensando mais para a cultura da soja, são soluções do ponto de vista de controle de plantas daninhas, né? E do controle de insetos, né? Mais especificamente, quem sabe, em lagartas, lepidópteros. Então, acho que o que está para vir o que a gente já tem hoje são empresas entregando diferentes tolerâncias a herbicidas, né? O que traz bastante facilidade do ponto de vista de manejo de plantas daninhas e tal, e agregando proteínas que conferem tolerância a um espectro maior de insetos, né? Então, eu acho que essas são as duas linhas que estão mais... que a gente vê num horizonte mais curto, algumas evoluções, e tem também a busca por a soja com maior tolerância à estiagem, né? Eu acredito que também num futuro aí a médio e longo prazo a gente vai ter. Tivemos recentemente um lançamento que não é biotecnologia, que é através de CRISPR, né? A introgressão de genes que conferem uma tolerância à ferrugem. Então, essa linha que não é biotecnologia, mas que enfim, outras linhas de melhoramento genético, eu também entendo que tende muito a evoluir mais rapidamente até, quem sabe, do que a própria biotecnologia, pela facilidade de desenvolvimento, né? Por ser algo mais simples, e também atrelado a processos regulatórios, né? Para se ter a regulação de uma nova biotecnologia, de um transgênico, é algo extremamente oneroso e complexo, né? Então, essa nova estratégia de melhoramento genético através do CRISPR, eu acho que vem trazer sim, ele abre um leque com várias possibilidades aí pro ponto de vista do melhoramento genético, né? E na tua opinião, o que o produtor tem que ficar atento, assim, quando ele, diante de todas essas opções, assim, o que eu preciso ter clareza na hora de escolher, né? Porque a gente sabe, eu tenho que conhecer bem o meu solo, mas tem algumas coisas que, por mais que é aquela coisa, né? Às vezes a gente sempre sabe o que tem que fazer e na prática às vezes a gente não faz. Mas, assim, o que vocês veem de mais importante diante de várias tecnologias que o produtor precisa realmente estar ali na hora de tomar a decisão dessas tecnologias? Eu diria que o primeiro ponto é avaliar a limitação que ele tem. Se o problema dele é um manejo de plantas daninhas, buscar uma solução para isso. E também entendendo que tem várias outras estratégias a serem adotadas para isso. Quando tu foca muito numa solução única, tu vai causar outro problema. Eu entendo que a solução do ponto de vista de planta, ela tem que ser uma solução conjunta, de um manejo, de uma rotação de utilização de princípio ativo, de utilizar o inverno, quem sabe, para manejar alguma planta daninha de difícil controle. Ela tem que ser tem que pensar no todo, né? Não só em um ano, pensar em mais de um ano, como que eu vou colocar o milho, né, dentro da minha propriedade para rotar princípio ativo. Então envolve uma série de fatores. E claro, o agricultor que vai entender e vai saber dizer
perante uma análise agronômica, uma análise dele mesmo, qual a tecnologia que traz a melhor solução para ele, né? Pode ser até, poxa, não tem problema de plano daninha, vou plantar soja convencional porque eu ganho um prêmio de, sei lá, 5, 10% na hora de comercializar a soja convencional, né? Então, eu vejo que essa é uma avaliação que tem que ser feita agronomicamente. Muito técnica, né, Jean? Técnica e caso a caso, né? Claro que quando a gente pensa em interferência de insetos, a gente até pode pensar na dinâmica populacional, como é que tá, se eu tenho mariposa, se eu vou ter uma interferência maior ou menor, mas é mais complexo. Aí eu vejo que quanto mais protegido tu estiver, melhor. Mas também existem opções de manejo químico, né? Hoje o agricultor entra inúmeras vezes para fazer manejos, né? Então tu também pode entrar com um manejo. Eu acho que tudo é uma questão de ponderar qual que é o valor investido para tu ter via biotecnologia aquela solução, né? E qual que é o benefício que tu tem, a facilidade, porque sem dúvida isso traz uma facilidade, um conforto, uma despreocupação com alguns problemas, é um problema a mais que tu também, tem, né? Que tu vai ter na tua propriedade. Sim. Mas essa mensuração, eu diria que é o agricultor que tem que fazer. Até que ponto ele entende que vale a pena ele ter uma biotecnologia que traga uma solução para ele, ou não ter essa biotecnologia, né? Então, acho que esse é uma análise. Eu acho que sim, tu estava trazendo antes ali no início a questão do quanto a gente percebe essa mudança até no perfil do produtor com relação a estar cada vez mais profissional, profissionalizar a sua área, né? E contar aí com processos, com gestão, né? Então essa evolução ela não está só na tecnologia embarcada na semente, ela vem em várias questões, inclusive nessa questão de gestão, de processos e também a gente tem visto aí essa mudança de geração muito forte, né? Da entrada dos filhos e tocando o negócio mesmo como um negócio. E aí eu quero te perguntar assim, vocês que acompanham, tu consegue perceber qual é o marco dentro do setor? O que na propriedade ele tem evoluído cada vez mais para essa profissionalização do setor em si? Eu não saberia te dizer um marco, mas o que eu vejo é que cada vez o agricultor ele está se profissionalizando mais, ele está fazendo conta, ele está sendo mais analítico. Além de agricultor e cuidar do campo, ele também está tendo um olhar muito, muito grande para o ponto de vista de administração da propriedade dele. E um fato que me veio agora à mente, se nós analisar o concurso do SESB, eu acho que ele ocorre desde 2014, sei lá. E há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, além da produtividade que traziam, no começo era só a produtividade, qual o manejo dado, nos últimos anos eles trouxeram também uma análise econômica. Quanto que o agricultor campeão, tudo bem, tu colheu 170 sacos, legal, 140 sacos, enfim, acho que 170 não tem, mas 140, 120, 110 sacos. O que tu fez? Quais os gastos financeiros que tu teve? Como administrou isso aí? Com adubo, com semente, com tratamento, qual foi a tua margem de rentabilidade disso? Então, o próprio SESB ele já começou a trazer essa visão mais empresarial e financeira do negócio. E isso com certeza é um reflexo, eu acho, da demanda do próprio agricultor. Poxa, não adianta eu colher 100 sacos se a minha margem for negativa. Eu preciso colher 100 sacos e ter uma margem positiva e sobrar o dinheiro no bolso, né, o que o agricultor comenta. Então, acho que essa evolução do ponto de vista de administração, de fazer conta, de olhar, de ser analítico, de ser mais crítico, eu acho que realmente teve. Deixamos de ser simplesmente um agricultor que falava em sacos por hectare, quantos sacos está colhendo, e eu estou tendo uma margem, uma rentabilidade de tantos R$1.000 por ano, ou de margem líquida de tanto, enfim, eu acho que essa foi uma evolução que a gente ainda está tendo, né? Dentro do agro. Que é um papel importante, né, Jean? Tipo, acho que das associações, que nem vocês, que nem o CESP, tipo, de certa forma é um incentivo, uma provocação que tu acaba dando e uma educação muito grande, assim, pro produtor, né? Porque, que nem tu disse, a gente tá
numa evolução constante, né? Como pessoas, como profissionais, como empresas, como negócio. E acho que esses incentivos e essas provocações que a gente acaba fazendo, e esse conteúdo também que a gente está tendo aqui, é o que ajuda. E a Passul, eu queria que tu trouxesse um pouquinho mais, assim, até pra gente passar pro pessoal que está nos escutando, está nos assistindo, como que funciona se eu quiser me associar, ou se eu quiser conhecer melhor o projeto da Passul. Pensando a nível de produtores de sementes, só entra em contato conosco, a gente marca uma videoconferência, até uma reunião presencial, para apresentar um pouco melhor a Passul, quais são os serviços que a gente entrega, alinhar as expectativas. E qualquer produtor de sementes ou de mudas, ele pode ser um associado efetivo da Passul. Obtentores vegetais e detentores de tecnologia também podem ser associados como associado honorário. E temos uma terceira categoria de associado, que são os associados correspondentes, que são empresas que atuam no segmento em diversas áreas, laboratórios de análise de sementes, empresas que fornecem produtos ou serviços para o setor de sementes. Então, para se associar na Passul, essas que são as formas. E o ponto que tu tocou antes, né, de estimular o próprio agricultor, né, a enxergar isso, nós temos diversas campanhas, né, que são campanhas públicas. Uma delas é Artilheiros da Safra, que é uma campanha voltada à soja. Temos uma campanha que chama Trigo Cultive a Rentabilidade, em parceria com vários obtentores vegetais de trigo, né? E aí a gente trouxe um ponto bem legal nessa campanha, que um dos agricultores que participou dessa campanha, no final ele disse, qual a mensagem que tu tem para outros agricultores? Ele disse, cultive trigo que no final de 15 anos tu vai botar na ponta do lápis e tu vai ver que trigo dá dinheiro, que o negócio é rentável, e vai se perguntar por que eu não comecei a plantar trigo antes, né? Então esse estímulo a utilização do bem maior do agricultor, que é a terra. Se nós cultivamos no Rio Grande do Sul 6 milhões de hectares no verão com soja e no inverno 1,5 milhão de hectares com trigo, está sobrando área nesse estado ociosa que pode ser utilizada de forma mais eficiente para gerar rentabilidade para o agricultor. A gente fez um estudo no Uruguai. O Uruguai cultiva ao redor de 50% de toda a área de verão, cultiva com grãos no inverno. Na Argentina dá ao redor de 25%. E o Rio Grande do Sul cultiva 15% apenas. Nossa. Então, nós temos um potencial espaço imenso aí para aumentar. Exatamente. Para aumentar cultivos de inverno. Tem diversas frentes que estão nessa linha, vários projetos conjuntos, né? Que estão trabalhando, diria assim, por esse mesmo propósito. Vamos deixar o nosso solo mais eficiente, mais sustentável, utilizar ele de forma mais inteligente e gerando rentabilidade para o negócio, gerando mais alimento e tornando a nossa propriedade mais sustentável, né? Então, baseado nisso, qual que seria a mensagem? Já meio que foi uma mensagem, né? Porque a gente está chegando aí no nosso final do nosso bate-papo, mas qual que é a mensagem da Passul, assim, diante de todo esse cenário que a gente trouxe aqui, no cenário que a gente está atual, pensando no futuro, como que a gente poderia passar a mensagem final aí para o pessoal que está nos escutando? Eu acho que caro para o agricultor é o barato que não funciona, né? Isso é o mais caro de tudo. Tu adquirir uma tecnologia, um produto que tu enxerga como barato, mas ele acaba não funcionando. Então, a semente como sendo um insumo estratégico, preste muita atenção nesse insumo. Qual a qualidade, de quem você está adquirindo, o posicionamento dessa cultivar. Aí, para mim, está o principal ponto do agricultor conseguir elevar o teto produtivo, nesse ajuste de cultivar, na época, na população, na qualidade do produto que ele vai estar utilizando, no processo de semeadura,
na distribuição das plantas, na profundidade, na velocidade de semeadura. O processo de semeadura parece algo simples, mas é algo extremamente complexo. Tem que cortar a palha, abrir o sulco, depositar a semente na mesma profundidade, depositar o adubo num sulco diferente, também de forma equidistante, com plantas equidistantes na linha e em profundidade, fechar esse sulco, não deixar o sulco aberto. É um processo que tu faz em 1 metro, em segundos, mas ele é extremamente importante. Então, se atente ao processo de semeadura e ao insumo semente, que sem dúvidas é um dos principais pontos, diria assim, para contribuir com uma formação de um potencial produtivo elevado dentro da lavoura. E como é importante, né, Gia, a gente está falando aqui, parece uma coisa tão simples, como tu disse, mas às vezes no nosso automático ele se torna realmente automático, que tu perde a consciência da importância desses detalhes, né? Então, eu acho que o nosso bate-papo foi riquíssimo. Mais uma vez, quero te agradecer pela oportunidade. Que você que está nos escutando, está nos assistindo, tenha aproveitado bastante os insights, as informações que a gente trouxe. E te agradecer, Gia, pela participação aqui conosco. Muito obrigada. Obrigado, Fabi. Eu que agradeço o convite. É um prazer para a Passul estar comentando um pouco desse setor que tanto nos orgulha, né, em fazer parte. Então, um grande abraço, ótimo programa, que venham mais. Com certeza. Pessoal, muito obrigada pela sua audiência. Já mais uma vez eu peço aí que vocês curtam esse canal, se inscrevam e compartilhem com mais pessoas para que essas informações que são riquíssimas aí cheguem ao nosso setor e a gente consiga contribuir cada vez mais.